Quero saudar os eleitos de Deus, a família Cruzada Cristã de Evangelização, com a paz do Senhor e louvar ao nosso Deus por essa rica oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor na noite de hoje para o meu coração, para o seu coração. Quero assim, desde já, louvar a Deus por mais um dia de vida, engrandecer o Senhor pela sua poderosa graça e sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amado, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vai dizer: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que palavra tremenda, que palavra linda. E a palavra do Senhor, ela é atual. Escrita há muitos e muitos anos atrás e traz algo atual para os dias de hoje. De um Deus tão tremendo, de um Deus tão grandioso, que assim como toda essa situação aconteceu na vida dos discípulos, também hoje está acontecendo na nossa vida. E eu quero trazer para a mensagem dessa noite um tema: tende bom ânimo, Jesus está no controle. Tenha fé, Jesus está no controle. Esse é o tema da mensagem desta noite. O que me recorda que há um hino que nos diz assim: quem é este que fala e o vento obedece? Quem é este que manda e milagre acontece? E que tem o poder de andar sobre as águas? É o homem de branco, das mãos perfuradas. Quem é este que anda no meio do fogo, que de um vaso quebrado faz um vaso novo? E quando ele operar, ninguém vai resistir. Este homem de branco hoje está aqui. Amém? Este homem de branco, ele está aqui, ele está aí no teu lar. Amado, a mensagem dessa noite, ela nos faz refletir sobre inúmeras situações. E eu quero refletir hoje, junto com você, dentro desta mensagem, o que está acontecendo na atualidade, não somente do nosso país, como também, e não somente na vida do crente, não somente na vida de pastores, na vida do corpo eclesiástico, na vida de um membro. Não, está acontecendo no mundo inteiro. Tanto justos como injustos estão passando neste momento por uma grande tempestade. A tempestade, ela não está somente na China, não está somente na Itália, ela englobou-se toda a humanidade. Nós estamos enfrentando uma terrível tempestade. A tempestade, ela é, no termo do seu significado, uma agitação atmosférica violenta, acompanhada de ventos, raios e trovões.
Esse é o tema, esse é o significado de uma tempestade. A tempestade, ela não te avisa quando ela vai surgir, em que momento, em que dia, em que hora ela vai chegar. Ela não nos avisa. Ela simplesmente vem arremessando tudo, estragando tudo, levando tudo que está ao seu redor. É o que nós podemos ver quando acontece nos outros países, catástrofes, grandes terremotos, maremotos. Eles vêm de repente, eles não avisam. Eles não avisam. E a palavra do Senhor aqui, ela vai nos dizer o seguinte: que Jesus estava na Galileia, junto com os seus discípulos. Lá esta passagem sobre a tempestade, ela está escrita não somente aqui no livro de Marcos, como nós lemos, mas nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está escrita para dar ênfase ao grande milagre que Deus fez. O Jesus estava na Galileia, ministrando, falando acerca do Senhor, acerca do reino dos céus, fazendo muitas curas, muitos sinais, muitos prodígios. Jesus estava completando a sua obra, fazendo a sua missão para o qual ele veio à terra, que era falar do amor de Deus, do grande amor de Deus para com as nossas vidas, para com a humanidade. E em todos aqueles seus ensinamentos, lá no livro de Mateus, vai nos dizer que o Senhor ele faz aquele grande sermão escatológico acerca do fim dos tempos. E também as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 nos fala também das imensas curas, diversas curas que o Senhor fez no decorrer desses dias. E como todos nós sabemos, quem é o professor, quem é o mestre, sabe que depois de um dia cansativo de trabalho, depois de um dia cansativo de falar, de conversar, de ministrar, você está exausto. Você está cansado, seu corpo está cansado. E Jesus então fala com seus discípulos: vamos para outra margem. Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos: olha, vamos para outra margem. E assim eles fizeram. Entraram no barco, Jesus entrou no barco, em seguida os seus discípulos. Jesus pega um travesseiro, vai até a polpa e lá dorme, porque o seu físico estava desgastado, estava cansado. Então Jesus, ele dorme. A viagem seguia seu percurso normal. É como acontece conosco. Parece um dia comum, parece um dia normal. Parece que a cronometragem daquilo que você vai fazer naquele dia já está totalmente ali escrita no seu caderninho, na sua memória. Parece que não vai acontecer nada de novo, ou de algo extraordinário, nada que esteja além daquilo que você espera. Quando naquele dia parecia também para os discípulos algo assim, algo normal. Era um dia como outro qualquer. Era um dia comum. Jesus dá-lhes uma ordem: vamos para outra margem. Eles estavam indo em direção à cidade de Decápolis, porque ali Jesus já sabia o que ia fazer, mas os discípulos não. Então eles entram num barco. Jesus dorme. A viagem segue seu percurso, quando de repente, quando eles menos imaginam, acontece o inesperado. Sobrevém sobre o barco uma tamanha tempestade, uma grande tempestade, a ponto de a leitura nos dizer que as águas já estavam enchendo o barco. As águas já estavam, o vento era tão forte que estava vindo contra o barco, e a água já estava dentro do barco, e os discípulos, acredito eu, que tentaram, da forma deles, da maneira deles, contornar a situação, contornar o percurso, porque eles eram pescadores. O barco estava sob domínio dos pescadores. Eles sabiam como dominar situações daquela forma. Só que eles não aguardavam que aquela tempestade seria totalmente diferente da que eles já possivelmente teriam enfrentado. A Bíblia nos diz então nos mostra que eles começaram a temer. Eles começaram a ficar com medo. Vamos morrer! Não tem saída, estamos encurralados, a água por todos os lados,
forte, começaram a balançar, e o medo de ser submergido pelas águas foi tão grande, o medo de morrer foi tão imenso, e Jesus dormindo. Jesus estava dormindo. Então eles vão até lá. Eles vão até onde está o Senhor e despertam o Senhor. Senhor, acorda! Acorda, Senhor! E Jesus, ao despertar, ele diz: Senhor, não te importa que pereçamos? Não te importa? É como se ele estivesse dizendo: Jesus, acorda, desperta, faz alguma coisa. Todos nós já tentamos fazer algo, mas nada acontece. Faça alguma coisa, mestre. Eles já tinham visto, irmão, o Senhor fazer milagres, o Senhor fazer curas. Eles já tinham visto o mestre da visão a cegos, curar lepras, fazer coxos levantarem. E agora, eles estavam diante de algo que os seus olhos já não tinham contemplado milagre assim. Eles viram algo físico. Eles viram Jesus ter toda a autoridade e domínio sobre o plano físico e espiritual, sobre demônios. Mas e a natureza? Quem pode conter? Isaías, ele vai nos dizer que quem pode com Deus tão grande? Quem pode com Deus tão tremendo? As águas do oceano, de todas elas, ele tem nas mãos. O globo terrestre é estrado dos seus pés. Quem pode com esse Deus? Mas os discípulos estavam possuídos de medo. Eu vou morrer. É o fim. Creio eu que eles começaram a imaginar: minha família está em casa. Meus filhos estão em casa. O que vai acontecer? Eu vou morrer. Eles vão sofrer. O que será do sustento da minha família? E o Senhor, irmãos, Jesus, ao despertar, ele nada fala. Ele se levanta. Ele estende as mãos, creio eu, e dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Aqui no versículo 39 vai dizer: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O Senhor Jesus, naquele momento, ele mostrou para os seus discípulos que ele tinha todo o poder, e a sua divindade, a sua soberania estava além, muito além daquilo que eles e os seus olhos já tinham contemplado. O poder do Senhor estava também sobre a natureza. O poder de Jesus estava sobre tudo. E os discípulos, possuídos de temor, possuídos de admiração, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas há algo interessante. É que Jesus olha para eles, após fazer um milagre, e diz: por que sois tímidos? Porque não tendes fé. Irmãos, os discípulos já tinham visto Jesus fazer tantos milagres, já tinham visto Jesus fazer tantas obras tremendas, e agora eles estavam ali diante de uma situação terrível e não creram, não estavam acreditando, não estavam com fé suficiente. E o Senhor mostrou para eles naquele instante que havia uma necessidade muito grande de se ter fé, de se ter ânimo, de se acreditar no poder de Jesus. Tem de ânimo, meu irmão. Jesus mostrou para aqueles discípulos que tudo estava no controle dele. Amado, nós estamos vivendo nos últimos dias uma catástrofe muito grande. Pessoas têm morrido. Os dados que vêm até nós, na verdade, não são de tudo aquilo que tem realmente acontecido. Tem sido escondido o real número de mortos, o real número de pessoas contaminadas. E tudo isso acometeu-se de uma tempestade tão grande, a ponto de nós hoje estarmos isolados em nossas casas. Mas eu quero tirar a situação boa de tudo isso. Eu quero trazer para nós, junto com esta palavra tão tremenda, de que Jesus, ele não perdeu o controle
controle de nada. Ele não perdeu o controle da situação. Os nossos governantes, eles estão procurando medidas preventivas, como eles vão organizar a casa. Está fora do controle deles, irmãos. Está tudo fora do controle dele, ainda que eles estejam tentando manter o controle, mas está fora. Sabe por quê? Porque quem tem um controle total de tudo e de todos é Deus. É Jesus. Assim também é na sua vida. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Se você está enfrentando hoje uma grande tempestade, uma situação difícil, que para você não há saída, que para você é impossível, eu quero te dizer, Jesus não perdeu o controle, meu irmão. Ele tem o controle da sua vida em suas poderosas mãos. Tenha ânimo, tenha fé. Outra coisa, uma tempestade, ela não vem para nos matar. Ela vem para nos ensinar que maior é o Senhor. Ela vem para nos mostrar que o poder de Deus, que a soberania de Jesus é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Ela vem para nos mostrar a nossa total dependência desse Deus grandioso e poderoso que nós servimos, irmãos. Nós servimos um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus grandioso. O nosso Deus, Ele não perdeu o controle de nada, irmãos. O Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos moldando com toda essa tempestade, com toda essa situação que para nós é complicado, para nós é difícil, irmão. Mas nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar acreditando de que o Senhor, Ele é a solução. Ele não somente tem a solução nas mãos, Ele é a solução. Amados, a tempestade de nossas vidas que elas fazem a gente pensar que está tudo acabado, que não há mais jeito, que não há mais saída. E nós nos acometemos de crises de ansiedade. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo um medo terrível? Estão vivendo, sendo encurraladas pelo medo, pelo pânico, pelo medo de morrer, pelo medo de perder um ente querido seu. Eu compreendo isso. Eu compreendo, irmãos. Eu compartilho da sua dor, eu compartilho do seu momento, porque eu estou também de quarentena junto com a minha família. E o Cecílio tem que sair para trabalhar. E nós oramos, Senhor, guarda o teu servo, leva ele em paz, traga ele em paz. Assim como nós temos orado pelos demais irmãos, que infelizmente não pode estar em casa, porque suas empresas não liberaram para ficar em casa, tem que ir trabalhar. Para estes nós temos orado, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua graça. Mas nós temos que ter consciência, irmãos, de que nós servimos o Deus da vida e da morte, e que tudo está no controle dele. Ele triunfou, ele é poderoso. Alegre-se no Senhor, irmãos. Não desanime. Tem de bom ânimo. Creia na força do poder do Senhor teu Deus. Acredite, irmãos. Acredite, porque o nosso Senhor, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Não tenha medo. Tenha fé. Não se desespere. Tenha esperança. Não desanime. Anime-se no Senhor e na força do seu poder. Deus está no controle. Jesus está no controle. Acredite. Na agenda de Jesus não há limites. Não há fronteiras. E outra coisa interessante dentro dessa palavra é que eles tinham um destino. O destino deles era chegar a outra margem. E o destino deles tinha sido traçado pelo próprio Jesus. E no barco deles estava Jesus. No barco da sua vida está Jesus. Ainda que as tempestades queiram mudar o destino. Ainda que o maremoto, as situações queiram te mostrar que não há saída. Eu quero te falar algo nessa noite. Creia em Jesus. Tenha fé. Exerça sua fé. Acredite. Creia. Porque maior é o Senhor. Maior é o Senhor, meu irmão. E fez segundo a de pronúncia.
A bonança virá sobre a nossa vida, virá sobre o nosso país. E sabe, irmãos, uma coisa que me alegra o coração é que eu trago comigo como experiência de vida e também como algo que me edifica bastante. É saber que todas as oportunidades que Deus me deu para estar na casa dele, eu estive na casa dele. Com essa tempestade que o mundo tem vivido hoje, não somente o Brasil, os crentes, os servos do Senhor, aprendem uma coisa: bom é estar nos átrios do Senhor e a Ele render louvores. Bom é congregar com os irmãos no templo, na casa do Senhor. Bom é saudar o irmão com a paz do Senhor, tocar na sua mão, abraçar, beijar-lhe no rosto ou beijar-lhe na cabeça e dizer: Deus é contigo, me alegra em estar na casa do Senhor contigo, irmão. Porque quantos tiveram a oportunidade de estar na casa do Senhor e simplesmente se deixaram levar pelas circunstâncias e não foram? Pela preguiça não foram, pelo medo não foram, pela angústia não foram, por probleminhas não foram. E hoje nós estamos aí sentindo falta de passar pelos átrios e render louvores no altar do Senhor. Depois que essa tempestade passar, virá bonança. E no meio desta bonança, louve o Senhor teu Deus dentro da casa dele e de lá não saia, porque bom é estar na casa do Senhor. Tem de bom ânimo, meu irmão. Acredite no Senhor e nas suas promessas. Essa tempestade vai passar. Esse momento ruim vai passar. Porque Deus, Ele não perdeu o controle. Tenha bom ânimo. Acredite. Amém? Eu quero te mostrar algo nessa noite. Talvez não vai dar para você ler. Mas aqui está escrito. Aleluia. Nossa família debaixo da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor tem nos guardado, irmão. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem salvado o seu ungido. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero interceder por você nesse momento. Aqui está escrito o nome de todos os membros da nossa igreja. Do maior ao menor. Do altar à porta. E eu quero orar por cada um deles. Da onde você está, curve a sua cabeça ou coloque a mão no seu coração e ore comigo em nome de Jesus. Amado Deus, poderoso de Israel, aqui está a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor vá de encontro, Pai, com o seu poder, com a sua glória, com a sua graça, com a sua misericórdia, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, os abençoe, guarde, livre, proteja de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, renova as forças de cada um dos teus servos. Senhor, renova, Pai. Dê esperança, anima, aumenta, multiplica a sua fé, a sua convicção. Pai, aqueles que porventura estão com seu coração em desespero, ansiosos, angustiados, repreenda. Assim como o Senhor repreendeu o vento forte, assim como o Senhor repreendeu aquela tempestade, eu te peço nesse momento, nesta noite, sobre a vida dos meus irmãos, que esta tempestade cesse, que esta angústia caia por terra, que este choro cesse e a alegria do Senhor venha sobre cada um. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, cubra-nos com teu sangue, Pai, porque nós cremos e sabemos que o Senhor está no controle. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, renovando, fortalecendo em cada palavra, em cada louvor, em cada culto. Eu te peço que a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus.